Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Por Dentro da Escola Antônio dos Santos. Hoje estamos aqui eu, professora Liliane, e o professor Glauber com a nossa ilustríssima convidada, maravilhosa, perfeita, professora Mayra. E para abrir esse primeiro episódio, a professora Mayra vai se apresentar. Vamos lá? Mayra por Mayra. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque eu não sei a hora que a galera vai estar assistindo também o nosso vídeo e o nosso podcast. Primeiramente, eu quero agradecer a Liliane, ao Glauber. Me sinto muito lisonjeada, né? De estar aqui aparecendo no primeiro podcast da escola, participando do primeiro podcast da escola. Eu quero agradecer também a nossa diretora Regiane, a nossa COI Camila, que deram abertura e abraçaram esse podcast, extremamente importante para a nossa escola. Mayra por Mayra, mas eu também quero agradecer aos nossos companheiros de trabalho, as meninas da cozinha, as meninas da faxina, as meninas do corredor, as meninas da cozinha, né? Porque se não fosse essa galera toda também, nada disso ia ser possível, né? E Mayra por Mayra. A Mayra sendo a Mayra, porque ela falou todo o encerramento, né? Que a gente vai fazer aqui, agradecendo todo o pessoal. Podemos parar por aqui. Tudo bem. Brincadeiras à parte. Então, vamos lá, Glauber. Mayra, eu entendo um pouco de ciências exatas. Ah, bom, achei que era humanas. Me fala pra gente a importância das ciências humanas no currículo escolar. As ciências humanas é extremamente importante. Eu sei que a gente já falou Mayra por Mayra, mas eu queria só salientar uma coisa para contar um pouco da minha história. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu fiz nono ano à noite, né? Como a gente tem vários aqui, vários estudantes, mas eu estudava no período noturno. E eu já era muito apaixonada pelas ciências humanas, isso faz parte de mim. Sempre gostei muito de ler, sempre muito de cultura, de mundo, de geopolítica e tal. E hoje, me tornando professora, porque quando eu era pequenininha eu já brincava de escolinha e já brigava com as bonecas, Hoje não, né, porque faz 18 anos que eu tô no estado, eu vejo a importância que tem as ciências humanas dentro do currículo escolar para fazer com que os estudantes pensem mais, se questionem mais, leiam mais de uma maneira geral, conheçam o mundo de uma maneira geral, conheçam a história para saber o que está acontecendo no presente, conheçam a história para ver o que a gente vai viver e o que a gente ainda vai viver muito mais para frente, para entender o mundo contemporâneo, para entender as diferentes culturas, né? Então é realmente importante para o aluno saber o espaço que ele ocupa, com quem ele ocupa e como é que vai ficar o mundo que nós vamos ocupar um dia. Perfeito, né? Porque o agora vai refletir o futuro e o passado está refletindo agora. Com certeza. Não tem. E sem contar que assim, dentro do currículo a gente não pode separar história, geografia e sociologia. Mesmo a filosofia sendo visto, né, como a ciência das ciências, porque a filosofia é a ciência das ciências, a gente precisa juntar tudo, agrupar todas essas disciplinas para a gente poder entender o nosso eu e entender o nosso espaço e como viver com as pessoas neste espaço de uma maneira tolerante, né, sem qualquer tipo de preconceito, e as ciências humanas faz isso desde o ciclo 1 até nos anos finais e até o ensino médio. Eu não sabia que a filosofia era a ciência das ciências. É isso Hoje e agora. Filosofia é a Tô ciência das aprendendo aqui, ciências, é isso. isso. A gente tá aprendendo todo o tempo, né, Com Liliane? certeza. Eu aprendo todo o tempo quando eu entro depois da aula do professor Glauber, matemática, tô aprendendo. Isso aí, gente. Então, eu queria fazer uma perguntinha aí pra você, um pouco mais irreverente. Fale-nos algo engraçado, recentemente, que tem acontecido aqui na escola, professora Mayra. Bom, O pessoal quer saber. tem muitas coisas irreverentes, engraçadas que acontecem no nosso dia a dia, a gente sabe disso, porque a gente trabalha muito, né? Mas a gente também acaba aí se divertindo, né? A gente precisa também se divertir com os nossos alunos. Com certeza. E eu vou citar uma coisa bem engraçada que aconteceu e é bem pertinente neste momento. Eu já tô rindo antes. Tá rindo antes. A professora Marta, nossa querida professora de artes, passou um projeto, né, pro 8º ano B, do conteúdo de projeto de vida, né, que ela também é professora de projeto de vida. E alguns alunos estavam no pátio fazendo essa atividade e montaram uma sala de aula, né, então tinham as cadeiras, tinha o cubo mágico do professor Glauber, tinha a lousa que era uma cartolina, e eles estavam imitando os seus professores, né, então
Ali Sara Sofia, Ana Luísa, Matheus, Gustavo, né, gente? Isabelle, isso. E eles estavam nos imitando. Mas eles tinham tanto conhecimento daquilo que eles estavam falando que não era só o conteúdo, porque eu tava vendo de longe, assim, nos bastidores, né? Igual a Júlia tá aqui, gente. E assim, eu tava vendo nos bastidores até os nossos jeitos, o meu jeito de mexer a mão, o jeito de mexer no cabelo, o jeito de falar, eles estavam nos imitando. E foi tão engraçado, porque a gente se vê. Eles imitando o Glauber, eu via o Glauber. Imitando o outro professor, eu via. Me imitando, eu via. Ana Luísa arrasou na imitação da Mayra. A gente vira meme. Ana Luísa arrasou de Mayra. A Sara Sofia arrasou de Marta, de Lilian. Então, assim, foi muito, mas foi muito engraçado. Não sei pra onde vai esse projeto, se vai também pras redes aí, mas depois a gente pode contar pra vocês. Vai sim. Tá, e como você vê as ciências humanas preparando os alunos para o futuro? O que você pode nos contar sobre isso? Ciências humanas já diz, né? É a ciência do ser humano. E a gente trabalha com isso todos os dias. Porque eu vou falar um pouco do ciclo 1 dos anos finais, né? Que é do 6º ao 9º ano. Do 6º ao 9º ano, a gente prepara realmente esses alunos para a vida. Então a história e a geografia está muito presente no dia a dia deles, né? Seja lá no 6º ano, falando de formação da Terra, né? Então eu preciso entender como a Terra foi formada para eu entender o que acontece hoje. Por que eu tenho um terremoto? Por que eu não tenho? Quando a gente parte para o 7º ano, né? Sem as interrupções do Enzo, por exemplo, na aula, a gente consegue, né? A gente consegue explicar a geografia do Brasil, que faz parte do contexto dele, né? Dos 8º anos também. Então, assim, todo o conteúdo de ciências humanas é muito próximo do aluno. Seja na parte política, na parte econômica, na parte social, na parte cultural. Eles vivem isso. E o mais interessante das ciências humanas é que os alunos, eles levam para casa o conteúdo que a gente está passando e eles trazem uma devolutiva, né? No 8º ano, por exemplo, a gente está falando sobre BRICS, que é super atual, porque acabou de ter uma cúpula na África do Sul. E falando sobre esse assunto, a Isabelle falou assim: professora, eu estava em casa assistindo o jornal com os meus pais e estava mostrando a cúpula que você tinha acabado de falar. Então é muito a realidade. As ciências humanas caminham com a realidade do estudante, com o dia a dia dele. Você até falou uma parte do que eu ia te perguntar agora, que é perguntar como que as ciências humanas se conectam com o mundo real e a realidade do estudante aqui na escola. E você já acabou de dar esse exemplo do BRICS, né? Isso. Inclusive, eu perguntei para alguns alunos, pedi alguma sugestão de perguntas e alguns alunos do 8º ano falaram assim: pergunta para ela sobre o BRICS. Mas você tem alguma coisa para colocar relacionado ao mundo real, né? Só para enfatizar isso, que é importante trazer significado porque a gente propõe para eles, né? A gente, como professor, tem que trazer a realidade. Então, como que a gente pode conectar ciências humanas, mundo real, cotidiano do aluno? Quando a gente pensa nesse cotidiano do aluno, eu penso, como uma historiadora, eu penso lá, o que aconteceu e como o que aconteceu lá atrás tem relação com o que eu estou passando agora. Fato. Geografia, por exemplo, né? Como eu vivo dentro desse espaço geográfico com pessoas tão diferentes de mim, mas eu consigo viver de uma forma tolerante. Tá no dia a dia ali do estudante também. Quando eu penso a filosofia, quem sou eu? Quem é você? Se é que a gente sabe, na verdade, né? Tem tudo isso. E a sociologia também, porque a sociologia vai estudar aí o ser humano dentro de um grupo, e nós pertencemos a um grupo. Então a importância das ciências humanas dentro do conteúdo, do cotidiano do estudante é: a que mundo eu pertenço? O porquê que eu vivo nesse mundo? O porquê tantos grupos diferentes, tantos grupos étnicos diferentes, né? Tantos conflitos étnicos diferentes. Quando a gente pensa, por exemplo, no conflito agora que está acontecendo, né? Lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. Começou agora? Não. Começou há muito tempo atrás, né? Porque a gente precisa pensar ali que eu tenho uma parte da Ucrânia que era da Rússia. Então tudo que aconteceu no passado tem reflexo agora. E quando eu penso mesmo na sociologia e na filosofia, que mundo eu tô? Por que existem tantas culturas diferentes? Mas por que eu preciso ser tolerante com elas? Porque eu não posso ter preconceito com esses tipos de etnia, com esses tipos de cultura. Então as ciências humanas dentro do cotidiano é o meu eu dentro desse mundo com diversas culturas diferentes. Perfeito. Você realmente pensar no contexto que você está agora e relacionar como que chegou até aqui para onde você vai, né? É isso, é bem isso. Exatamente. E é bem aquela frase, né, Liliane, bem clichê que a gente usa, né? Que a gente sempre tá falando assim: ai,
deixar um mundo melhor, né, pra galera do futuro. Mas a gente precisa começar agora, neste momento, já. Ontem. Né, ontem, né, bem pra ontem mesmo. Quando a gente em geografia, em ciências também, né, Sim. você também trabalha, a questão da sustentabilidade, Com o viver certeza. ecologicamente correto. Se eu acho que eu jogo um papel ali no chão da sala de aula e, tá tudo certo, é só um papel. Não, não é só um papel. Então essa consciência ecológica, ambiental também está dentro das ciências humanas. Dentro da nossa prática de valores, né? Da nossa prática diária, né? Diária. Outra coisa que é bem atual para a gente falar, né? Principalmente dentro da escola, e a gente aborda esse tema o tempo todo, e a gente nunca sabe a melhor saída, né? Que são os smartphones, né? Então, como que ciências humanas trata esse desafio de comunicação dentro da escola, né? Porque não é fácil escola, diversão, tecnologia, e dar aula e ensinar isso tudo que você quer ensinar para ele. É bem complicado, a gente passa por isso assim, diariamente, né? Eu acho que não só para ciências humanas, mas como para as outras áreas também, colocar essa tecnologia na nossa metodologia diária é muito complicado. Mas a gente vai aí se adequando. E essa prática da utilização da tecnologia, eu acho que vem de encontro com muitas coisas boas, né? Então, por exemplo, a gente tem lá agora a TV que a gente está usando. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre movimentação do tráfego aéreo, por exemplo. Então, eu joguei na TV para eles verem o movimento aéreo dos aviões. E eles aí, do mundo, né? E aí tinha vários aviões, milhões de aviões. Nossa. E aí eles assim, tudo isso é avião que tá passando agora. Eu falei, gente, lá no céu não tem sinalização igual placa de trânsito, né? Mas existem lá as bases aéreas que eu preciso dar uma satisfação. A qual latitude eu tô passando, a qual altitude, né? Que a gente aprende também na... Opa, microfone. Que a gente aprende também na geografia, né? Então eu preciso dar uma satisfação pra base onde eu tô. Porque senão vai ser choque de avião total. Então, assim, é difícil a gente trazer toda a aula? É complicado, a gente sabe disso porque nós temos um conteúdo a cumprir, né? Um conteúdo a seguir. Mas trazer essas informações, o Google Earth, ou as plataformas, por exemplo, né, que o Glauber está usando, que eu fui olhar também tem humanas, que é o do Khan Academy, do Kahoot, então a gente consegue trazer. E o mais interessante é que eles trazem muita coisa pra gente, eu acho isso muito bacana. Né? Os alunos também trazem pra gente essas tecnologias, o que é extremamente importante. Tem como fugir delas? Não, não tem. Então a gente vai adequando dessa maneira. Aconteceu alguma coisa em determinado momento, agora, a gente liga, já tá lá a notícia, a gente já mostra, tá ao vivo, tá, né? Tá fresquinho ali, então é muito mais fácil. Trabalhar com a tecnologia é fácil? Não, não é. Mas com a ajuda dos alunos fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Você consegue criar um vínculo com eles, dentro do mundo deles, né? Que Com certeza. Bom, não tá aqui, não tá no script, eu vou te pegar na curva. Meu Deus. Ao medo. Mayra, aluna. Pra falar pro nosso público, mas pros nossos alunos também. Como era a Mayra, aluna? Gente, não é mentira. Não é Você já falou um pouquinho, É. spoiler, mas fala. Isso, eu comecei a estudar à noite muito cedo, só que eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Eu venho de pais leitores que sempre leram muito, então me influenciaram muito. Eles gostavam muito de ler e passaram isso pra mim. Porque, pais, se vocês gostam de ler, seus filhos gostarão de ler também. Então é uma influência que a gente tem dentro de casa. E eu vim com esses pais leitores, então eu sempre gostei de ler muito. E eu sempre gostei muito de estudar. Muito, muito de estudar. Então, assim, né, tirando a matemática, né, disciplina corta essa parte, corta. Matemática é vida. Não, é verdade, gente, desculpa. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu sempre fui uma aluna muito boa. Muito boa e muito disciplinada, gente, é verdade. Né, Liliane? Por quê? Eu sempre tive pais muito bravos. Então eu gostava de estudar e às vezes eu até pensava assim, eu quero aprender tal negócio. Não podia, porque é lógico que era outra época, né, gente? Não é a época de vocês, né? É uma outra época, que eu sou muito mais velha. Mas eu tinha pais muito rígidos. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Era uma das melhores da classe. Sim! A Alessa, né? A Alessinha, minha filha. A Alessinha, de sexta no ar. Mas assim, eu sempre gostei muito de estudar. Isso reflete em quem você é hoje e na pessoa que a gente conhece, né, Ela? Leitura é tudo, galera. A gente precisa ler, a gente precisa se informar. Porque assim, eu fiz geografia, né? A minha formação acadêmica é em geografia. Depois eu fiz especialização em história e recentemente terminei pedagogia.
Mas é tudo leitura, é na base da leitura. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Leiam, se informem. Porque quem tem informação tem tudo. Né? Porque antigamente o que acontecia? O professor falava assim pra gente, ó, essa parede é azul, essa parede é azul. Hoje não. Se eu falar pros alunos essa parede é azul e alguém achar que não é azul, dá um Google lá na hora pra falar, não, professor, a parede não é azul, a parede é verde. Né? Então quando a gente tem a informação, a gente se blinda. Né? Agora quando eu não tenho a informação, eu não consigo. Então leiam, se informem, né? Porque só tem a evoluir. A informação, ela te traz criticidade e liberta, né? Com certeza. Pode falar. Só complementando. É que a Mayra quase não fala, né? Só complementando uma coisa que a Liliane falou, que é extremamente importante, lá das ciências humanas. As ciências humanas, não desmerecendo as outras áreas, é claro, mas as ciências humanas pegam muito nessa questão do indagar, do pesquisar, né, do transformar o ser num ser pensante. Por que eu preciso fazer isso? Por que isso é importante pra mim? Por que a gente vai estudar isso? Não é simplesmente por estudar, simplesmente por ler, né? Não. Então, assim, as ciências humanas têm também esse lado aí indagador, de pensar, de refletir, né? O que é extremamente importante também. Perfeito. Concordo plenamente. Obrigada. Ó, isso é uma coisa que eu venho trazendo comigo desde quando eu entrei na Escola de Ensino Integral, né? Porque até então nunca tinham me perguntado qual era o meu projeto de vida, né? Então aí eu entrei na escola, eu comecei a perguntar para os alunos, então eu me fiz essa pergunta, qual será que é o meu projeto de vida, né? E aí eu consegui me organizar, pensar e conquistar alguns projetos que eu pensei nessa época, né? Que inclui aí vir para Araraquara, ter filho, casar e tal. Então, eu acho que isso é uma pergunta super importante. Beijo, Carol. Beijo, Carol. Lívia, um abraço. É uma pergunta super importante que eu acho que nem todo mundo se faz, né? Quais são os seus planos para os próximos 10 anos? Ah, eu tenho vários. Vamos lá. Mas, ó, eu só vou pegar o gancho do que você falou. Essa questão do projeto de vida dentro da escola de período integral é extremamente importante. Deveria ter até nas escolas de ensino regular, nas escolas particulares, que eu não sei se tem, até no município. Porque muitos alunos, quando a gente começou com essa disciplina com eles, não tinham ideia do que era um projeto de vida. Eles não tinham ideia, que foi o que você acabou de falar. Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? E os alunos não tinham, e hoje não tinham. E hoje, quando a gente para, a gente pensa, a gente conversa com eles, é muito interessante porque eles começaram a pensar nisso. Opa, eu preciso ter um projeto de vida desde o 6º ano. Não necessariamente precisa ser o projeto de vida do que eu vou fazer na faculdade. Mas qual é o meu projeto de vida para o ano que vem, para o final do semestre, né? Que seja, terminar o 9º ano, fazer esse período da transição do 9º ano para o ensino médio. Então a gente percebe que hoje eles estão mais preocupados com isso, né? Eu acho até super legal quando o Glauber está fazendo ali uma conversa com os alunos e ele sempre faz essa pergunta: qual é o seu projeto de vida, né? Porque se acontecer isso ou aquilo, você vai conseguir o seu projeto de vida? E são coisas que antes eles não pensavam. Porque o projeto pode ser o curto, médio... Isso, ou a longo prazo. Né? Dá pra refletir bastante. Dá pra refletir bastante, né? Nosso projeto de vida agora, né? Final de semana, né? E o meu projeto de vida? Os próximos 10 anos. Isso, exato. Os próximos 10 anos. Olha, eu tenho muito plano, gente. Deixa eu ver. Nos próximos 10 anos, ir pra Europa. Sonho desde sempre, desde criança, quando eu nem sabia onde ficava a Europa, nem sabia, mas queria ir. Depois que eu passei a ler, estudar e conhecer, meu sonho super é isso. Crescer cada vez mais dentro da profissão, né? Porque como diz a nossa diretora Regiane, a gente sempre tá falando, a gente aprende todos os dias, um com o outro e também com os alunos, também com os estudantes, porque várias vezes, quando às vezes eu falo na sala de aula assim, eu aprendo com vocês, tem gente que fala, sim, a gente aprende com vocês todo o tempo, a gente aprende com os estudantes todo o tempo, né? Então é crescer cada vez mais dentro da nossa profissão, evoluir. E assim, além de ir pra Europa, além de crescer também, né? A gente sempre busca isso daí. Nos próximos 10 anos, me aposentando, plano final, morar na praia, gente. Eu passo o endereço, vocês vão me visitar. Morar na praia. Com toda certeza.
certeza, mas eu espero que até lá você tenha uma rede social pra gente te acompanhar lá na Europa. Ah, é verdade. Tá bom, gente, eu prometo que quando eu for pra Europa eu vou criar um Instagram. Porque segundo um aluno, um dia ele perguntou assim pra mim, Mayra, você tem rede social? Eu falei, eu tinha Facebook, agora não tem mais. Que Mayra, Facebook é coisa de velho. Eu falei, ai, tá bom, tá. Então, se eu for pra Europa, eu crio um Instagram Por e a favor, gente se fala. Não vai ter graça. É, a gente vai se falando. Bom, eu e o Glauber agora vamos fazer aí hoje pra nossa convidada de hoje, a gente vai fazer um ping-pong aqui. Acho que você já viu por aí como que funciona, Sim. né? Eu vou falar uma palavra e você vai associá-la a algo que você relacione com ela, né? Tá. Então eu vou Vai falar... devagar, tá? Ah, você me conhece. A gente tá facinho. Vai de ser- devagar, vai devagar, vai devagar. Você Gente, falando não sei- sobre devagar. Ah, um segredinho, eu tenho um apelido carinhoso pra Mayra, que é hiperativa descontrolada. Esse é o nível dela de É calma. porque eu sou um pouquinho ansiosa, É, sou um pouquinho isso. ansiosa. Ainda bem que o Glauber... ele- Vou começar, tá? Tá. Aluno. Aluno especial. Porque eu sempre brinco que... Posso falar ou é só uma palavra? Não, fala. Tá. Porque aluno é sempre especial. Não porque faz parte da minha profissão. Não porque se os alunos não estivessem na escola, eu não teria o meu trabalho. Não. É porque ver o processo evolutivo deles dentro da escola, isso me faz muito bem. É lindo. Né? Então, quando a gente olha um aluno que estava lá no 6º ano e que agora ele está no 8º, e o quanto ele melhorou, né? Eu acho que isso é extremamente importante pra gente. Né? Eu vou citar um caso aqui de uma aluna do 7º ano, não vou dizer nomes, mas ela sabe que é ela, minha filha, né? Que chegou aqui na escola e não sabia ler e escrever. E hoje ela tá lendo e escrevendo. Então, isso pra gente é muito bom. Então, aluno pra mim, a palavra que traduz aí é especial, um ser especial. A gente abriu brecha pra você falar do aluno, mas tá. dizer mais vai ser uma palavra. Ah, tá, desculpa. Inventando o jogo. Desculpa. Vai lá, Glauber. É ensinar. Viver. Professor. Tanta coisa, meu Deus, peraí. Nossa, gente. Base. É escola. Família. Como diz Marinês. Ai, desculpa, não posso falar. Felicidade. Ai, pode ser duas? Vai. Duas palavras? Pode. Felicidade, família e amigos. Com certeza. Tristeza. Tristeza na perda do meu pai. Paz. Agora, já. É terra. Planeta Terra. É. Nossa casa. Maravilhoso. Eu vou iniciar o encerramento, assim, agradecendo muito você de coração por fazer parte do primeiro episódio, tá? Isso aqui é um projeto que a gente tem, assim, pra muito tempo, né, Glauber? E eu gostaria de também aproveitar a oportunidade aí pra apresentar quem está gravando a gente aqui, tá? Pode vir aqui, Júlia Peral, nono ano Maravilhosa. A, nossa câmera girl, tá? Está aqui, obrigada. E agradecer também todos que foram envolvidos aí nos bastidores para isso acontecer, né, Glauber? Com certeza. A Mayra agradeceu na fala dela no É, eu início, falei que ela já Desculpa, fez o gente, encerramento. desculpa. mas eu também gostaria de agradecer muito a gestão da escola, porque quando o projeto foi apresentado, eles prontamente aceitaram a ideia, né? Não teve nenhum pânico por parte deles. Legal, vamos lá. E aí tudo está correndo conforme planejado. Vamos ver até onde a gente chega, né? Longe. Contamos com vocês, né? No engajamento, no compartilhamento, assistindo aos vídeos, dando ideias, comentando, sugerindo convidados e acolhendo a gente. Isso aqui é de coração, né? Só mais uma coisa, né, que a Liliane combinou de falar na entrada e não falou. Nós estamos gravando esse podcast dentro da escola mesmo. Verdade. Nós estamos no laboratório aqui da Escola Antônio dos Santos. Do lado do Tonhão. Inclusive, se vocês escutarem algum barulho, nossa escola agora, nesse momento, está passando pelo clube, que é o momento que os alunos ficam no pátio, desenvolvendo as atividades deles, Verdade. para vocês conhecerem um pouquinho de como está acontecendo o nosso podcast. Exato, ele vai ter barulho mesmo. Por dentro da escola tem barulho, né?
Com certeza. Escola não é silêncio, Não, né? mesmo porque se não tivesse barulho não teria vida, né? Exato. Então escola Escola tem é barulho porque escola é vida. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.